Olá! Na nossa análise de hoje, vamos mergulhar num conceito bem poderoso, um padrão quase como um software espiritual, que a fonte chama de módulo 13. A ideia aqui é a gente descompactar como ele funciona, como uma fé que nasceu prometendo liberdade pode se transformar na mais perfeita tecnologia de controle. Ok, vamos direto ao ponto. A fonte define o módulo 13, ou FAD13, não como um evento histórico isolado, mas como um processo, sabe? Um tipo de software. E a função principal dele é pegar a energia pura da fé, aquela fé viva, e canalizar, converter essa energia em estruturas de poder e de controle. É uma verdadeira mutação de sistema. E aqui está o grande quebra-cabeça que a gente vai tentar montar juntos. Como que algo que começou como um movimento anti-imperial, totalmente descentralizado, focado num reino que não é deste mundo, acabou virando a espinha dorsal do poder imperial? Essa é a pergunta que a lógica do módulo 13 se propõe a responder. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa entender o problema, mas pelo ponto de vista do sistema, ok? O cristianismo primitivo era visto como um bug, uma anomalia que o sistema operacional romano simplesmente não conseguia processar com as ferramentas que ele tinha. Pensa no sistema romano como uma máquina de controle, muito bem azeitada. Os pilares eram claros. O direito romano, para organizar a vida de todo mundo. As legiões, para projetar força bruta. E uma administração gigantesca para controlar os territórios. Era um poder físico, jurídico, bem visível. Então, a primeira tentativa de lidar com esse bug cristão foi a força bruta. A lógica parecia simples, né? Se algo ameaça o sistema, esmague. A perseguição foi essa primeira resposta a uma tentativa de literalmente deletar essa nova fé pela violência. Só que o patch violento falhou de um jeito catastrófico. Aconteceu o oposto do que se esperava. A perseguição não eliminou a fé. Pelo contrário, ela fortaleceu a fé. Cada mártir se tornava uma semente. O sistema descobriu que a força bruta não só não funcionava, como era contraproducente. Um erro crítico que exigia uma abordagem totalmente nova. E é aqui que a gente chega no ponto de virada, na atualização genial do sistema. Se não dá para destruir a ameaça, o que se faz? A solução foi absorver, integrar essa ameaça. E essa é a grande mutação constantina. Olha, o ponto crucial aqui é a mudança de perspectiva. A fonte defende que isso não foi sobre a conversão pessoal de um imperador, mas sim sobre uma atualização estratégica do império. A nova diretriz era: pare de lutar com essa energia e comece a usá-la. Transforme o bug numa feature. E essa integração não foi algo abstrato. Foi um processo técnico, quase como instalar um programa novo. Primeiro a legalização, depois incorporar a liderança da igreja à estrutura do Estado. Em seguida, padronizar a doutrina em concílios e, por fim, usar o poder do Estado para punir qualquer desvio. A fé foi, na prática, transformada em infraestrutura administrativa. E essa citação da fonte resume tudo de forma perfeita. O sistema não precisava mais negar Cristo. Muito pelo contrário, ele se tornou o símbolo central. Só que agora, gerenciado, regulamentado, administrado pela estrutura de poder. O controle foi alcançado não pela rejeição, mas pela gestão. Então, qual foi o resultado disso tudo? Um sistema operacional completamente novo, onde a religião institucional funciona como um middleware. Sabe? Aquela camada intermediária que fica entre a consciência da pessoa e o divino, regulando todo o tráfego. E a transformação foi total, da água para o vinho. O que era um organismo vivo, descentralizado, virou uma hierarquia rígida, de cima para baixo. A autoridade, que antes vinha da experiência direta, passou a ser validada por uma sucessão institucional. E o mais importante, aquele acesso direto a Deus foi substituído por uma mediação obrigatória. E como esse middleware funciona na prática? Através de um kit de ferramentas. O dogma funciona como código-fonte, definindo o que pode e o que não pode ser pensado. A hierarquia cria a cadeia de comando. O ritual padroniza a experiência do usuário. A mediação garante que ninguém consiga contornar o sistema. E, crucial, a estrutura inteira age como um firewall, bloqueando qualquer conexão direta que não seja autorizada. O poder desse módulo não estava só na sua primeira instalação, mas na sua capacidade incrível de se replicar. A fonte argumenta que Roma não é um lugar, não é uma época, é um padrão funcional, um código que pode ser executado em diferentes sistemas. E aqui está a chave para entender como isso se espalhou. A gente não está falando da cidade de Roma, a gente está falando de uma lógica,
de um método para dominar a consciência, substituindo a relação direta com o sagrado por um sistema de governo. Onde quer que a gente veja esse padrão, ali está o espírito de Roma em ação. E esse padrão é altamente replicável, olha só. Apesar das enormes diferenças teológicas, a fonte aponta uma estrutura funcional muito parecida em vários sistemas. No catolicismo, o clero faz a mediação. No protestantismo institucional, são os pastores. No islamismo, os ulemás. O padrão se repete. Sempre tem um mediador, uma autoridade externa e um objetivo que depende da submissão a esse sistema. A interface muda, mas o sistema operacional por trás é o mesmo. Uma frase curta, mas muito poderosa da fonte. Ela é a ponte para a gente entender que esse mesmo padrão funcional não precisa mais de um contexto religioso para operar. Ele pode rodar em ambientes totalmente seculares. E hoje em dia? Bom, hoje esse padrão roda num hardware novo, o digital. A gente vê isso no tribalismo ideológico, onde a ortodoxia de um grupo é policiada rigidamente. A gente vê na cultura do cancelamento que funciona como a excomunhão moderna, uma morte social pros hereges. E a gente vê a política sendo tratada como religião, como promessa de salvação. É a mesma lógica de controle, a mesma inquisição, só que rodando sem altar e sem latim. Então, para que serve tudo isso no fim das contas? Qual é o objetivo final desse padrão que se repete há tantos séculos? A fonte argumenta que o módulo 13 não é o fim da linha, mas sim uma preparação. Então, para a gente resumir essa redefinição que é central, Roma não é o substantivo, a cidade, a igreja. Roma é o verbo, é a função, o padrão de substituir a relação direta por um sistema de controle. É basicamente um software de dominação da consciência. E aqui está a função suprema. O propósito de séculos desse padrão é treinar a humanidade. É criar uma população global que esteja psicológica e espiritualmente preparada para aceitar uma autoridade externa, para terceirizar a própria consciência e para buscar a verdade num sistema e não numa relação. Essa citação final da fonte é de arrepiar. Ela sugere que todo esse processo histórico, o módulo 13, serve como um grande ambiente de treinamento. Ele cria as condições, o hábito da submissão espiritual. A estrutura final de controle não precisa começar do zero. Ela simplesmente herda um mundo que já foi preparado para isso. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Numa era de tecnologia, de dados, de controle algorítmico, o que acontece quando esse antigo padrão de dominação da consciência se funde com as ferramentas mais poderosas que a gente já criou? O que acontece quando a própria fé se torna o código que governa o sistema?